Quem? O representante carioca na Copa do Mundo. Tchau, amigo. Tchau, tô indo. Tchau, valeu. Quero aturar não. Ali, tchau, não vou aturar não. Essa bandeira da Itália aí, Zé Ilan. Tá liberado o escudo. Tô no cenário da minha casa, rapaz. Papaizana. Eu nem sabia que o Ilan era tricolor. Não, me surpreendeu Mas quem disse que eu sou? Ninguém. Onde você leu isso? A bandeira da Itália ali atrás. Porque ele não usa camisa, hein? Ele não usa camisa. Ele não usa que ele era América. Combinou a camisa, hein? O meu amigo Garone, Raíza tá calma. Boa noite, você tá bem? Papa tá calmo. Eu tô bem, tô super tranquilo. Normal, né? Tudo normal. Tá todo mundo Tá calmo vivo? aí? Como é que Tá vivo? Eu tô muito Aquela galera ali tranquilo. aquela galera do agora sim é choque de realidade. Agora sim! Agora os europeus estrearam. Não tem como, o Malvadão não tinha como. Ó, já falei aqui. Já vou abrir dizendo o que eu falei no meu canal ontem. Ele vai falar em revanche contra o Manchester Pra mim o Flamengo City. ontem não competiu, tá? Pra mim o Flamengo poderia estar nas quartas de final também. Achei que o Flamengo entrou borrado em campo, senão poderia estar também nas quartas. O Bayern é um grande time, etc. Mas não entrou, o Flamengo não entrou com o foco que entrou o Fluminense hoje. Ponto. Eu não entendi nada, tá? Estamos aqui para falar do Fluminense, que acabou de se classificar, mas já vou abrir dizendo isso aí. Eu não vi o Flamengo jogar o máximo que poderia jogar, não. Eu, se fosse Flamengo, eu ia estar muito puto ontem. Competiu, fez o máximo, parabéns. Parabéns pelo quê? Por entrar e tomar 2 gols em 8 minutos? Pô, entrar daquele jeito ali, dormindo em campo. O Flamengo dormiu em campo ontem, cara. Tudo que o Fluminense não fez hoje. O Fluminense com 2 minutos de jogo antes de fazer seu primeiro gol, todo mundo já tinha percebido que estava com uma postura interessante em campo. Né, que entrou ali para morder os caras no campo adversário. Já tinha dado cartão de visita em 2 minutos de jogo. Saiu o gol no primeiro lance, é verdade. Né, também tem uma dose, você pode falar de sorte ou de competência. Primeiro lance, o Fluminense conseguiu fazer o seu gol, mas o time entrou organizado, consciente. E entre tantos que já criticamos tantas vezes o Renato Gaúcho, hoje temos que dar a mão à palmatória. Ele armou corretamente o time. O Fluminense foi espetacular, brilhante, sensacional. Não. O Fluminense jogou o que tinha que jogar hoje. Jogou o que tinha que jogar. Entrou absolutamente concentrado, focado, sólido na defesa, sem dar espaço, mordendo. 3 zagueiros, sólido, com o primeiro volante especialista na frente dos 3 zagueiros, que era o Bernal, que é um jogador que não vinha jogando como titular. Então ele armou direitinho o time e o Fluminense não foi aquele time que ficou o tempo inteiro atrás. Não foi. Teve várias escapadas. Teve talvez as melhores chances ainda no primeiro tempo. E no segundo... Sorte em dia também, né, Ilan? E com a sorte em dia também. E sorte o quê, ô Papa? Sorte o quê? Me explica aí. Bola na trave. Ah, meu Deus, bola aí a bola na trave. E as outras 5 que os caras pegaram lá atrás? Não, foi sorte ou foi azar? A bola entra ali, aquela trave ali também, né? Porra, meu amigo, tava todo borrado também. Morde as costas, Papa, morde as costas. Só passou gigante, amigo. Os grandes ficaram pelo caminho. Pronto, aí minha sogra tá tranquila. Minha sogra só queria chegar nas quartas. Já realizou nas quartas. O Fluminense tá firme pelo campeonato. Vai atrás do bicampeonato mundial. Continua. Fluminense e Palmeiras ainda estão atrás do bicampeonato mundial. Sobraram só os 2. Vão tentar o bicampeonato. É difícil? É difícil. Bicampeonato? City é favorito, PSG é favorito. Deixa os caras continuar favorito. Né? Mas se eu fosse o Bayern, eu estaria assim, ó. Não passa nem o Wi-Fi agora de ver a camisa do Fluminense pela frente. Azar da Inter. Azar do Bayern, azar do City. Eu gosto de assim. Eu gosto. Camisa é camisa, amigo. Na hora do vamos ver, tem que ter camisa, né? Aí que você vê, você separa os homens dos meninos, né? É revanche com o City, então? É revanche. O City é favorito. Passar, né? O City é melhor, tem que passar primeiro pelo Al Hilal. Mas o Fluminense, com essa entrega, com esse foco... Cara, isso aí não tô falando isso hoje. Falei 200 vezes aqui nesses dias anteriores. Falei, olha, a Inter é melhor, pra mim é 70-30, né, pra Inter. Mas o Fluminense jogar na intensidade que jogou contra o Borussia, com a inteligência que jogou contra o Borussia, e estiver num dia um pouco melhor nas finalizações, tem jogo. Mas os europeus da primeira prateleira, morreu tudo agora. Aquela conversinha de ontem à noite, acabou toda de novo. Eu não tô nem vendo nada, claro, acabou o jogo, eu fui fazer minha live no meu canal. Eu tô curioso para ver o que a turma que tava falando ontem, agora a gente tomou um choque de realidade. Agora sim a gente entendeu a distância. Cadê a distância? A distância que eu vi foi do Fluminense hoje para a Inter, que quase fez 3-0, podia ter feito 2-0 com 20 minutos de jogo, né? O Samuel Xavier chutou uma bola.
Ô, sorte, hein? Falar em sorte, hein, ô Papa? Ô, a reza ali do goleiro dos caras tá em dia, hein? Porra, a O bola Sommer passou fez uma dedo. defesaça Vou no te falar, chute do pegou a Juventus, do Ares pegou a também no baba, segundo pegou tempo. a maior baba dos europeus, a Juventus. Inter de Juventus Milão, Inter de Tomou Milão. desde que tomou A 5, Juventus? acabou. Finalista da A Euro, Papa. baba dos Você tá europeus. misturando Time Juventus com Inter. horroroso. O cara tá Time fora de si. O horroroso. cara tá fora de si, Fisicamente, irmão, não adianta. Horroroso. O Papa não tá Esse O sabendo Joãozinho time da aqui é Juventus torcedor da Inter de Milão, horroroso. tá chateado com você, hein, Papa. O Papa não tá sabendo Time da lidar com Juventus- isso aí, não, amigo. Não tá Da sabendo Inter de lidar, Milão não. é horroroso. É porque eu tô com a Juventus na cabeça proposta pelo Éder. Bom é o Bayern, bom é o Bayern. Esse Agora, é bom, é o Bayern. agora o Ilan tá muito tranquilo porque o Botafogo saiu, porque ia ser a 10ª derrota seguida pro Botafogo na semifinal. Aí agora o Ilan tá tranquilo. Aliás, Ilan, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer em sua homenagem também. Meus pais sempre assistindo, minha esposa também. Meu sogro Arnaldo e minha sogra Neise são tricolores. Tricolores coisa linda, hein? estão vendo o programa. Eu Um abraço também. e parabéns pra eles. Tricolores estão nos assistindo. Um abraço pra eles aí. Paparazzo falou ali. É. Minha tricolor até chorou hoje. Chorou. Saiu o segundo gol, ela chorava. Eu falei, pô, vai cair na próxima fase, vai chorar por quê? Vai. Mas botou um Mas dinheirinho ninguém no tá bolso, chorando, né? por quê? Mas ó, quem mais chorou foi o Papa. Ninguém chorou mais do que o Papa hoje. Tá chorando até agora, tá chorando. Vai, chora. Não, Já relaxa. misturou Juventus com Relaxa. Inter. Ó, não, Chora, o Juventus, não, Papa. é porque a Juventus é fraca também. Esses dois times italianos e a Inter são duas vergonhas. Duas vergonhas. Com relação à Juventus, que eu falei, é porque a Juventus está tentando contratar o Léo Ortiz e o Wesley. Mas a gente tem que falar de Mundial. Vamos falar de Mundial. Que mais aí, seu Garone? Que mais? Me Ah, ajuda eu ia aí, comentar. cara. Não, eu ia comentar um pouquinho. Eu achei que o Renato foi muito bem nas opções também. Ele meio que espelhou o time da Inter, né? Porque os dois se partiam num 5-3-2, mais defensivo, né? Imaginando ali o Fluminense fazendo uma linha de 5, o Ares centralizado, né? E você falava muito sobre isso, né, Ilan? A dificuldade dos pontas do Fluminense, aquela dúvida, não em relação ao Ares, né? Mas se jogava Serna, se jogava Canóbio, se o Soteldo poderia entrar. E o Renato resolveu o problema, que foi tirando ponta. O Ares foi jogar por dentro junto do Cano, botou mais um zagueiro. A Inter de Milão voltando ali com o Thuram jogando junto com o Lautaro por dentro, então não ficava no mano a mano, né? Então tinham 3 para marcar 2. Achei que o Fluminense fez um jogo muito bom. No segundo tempo sofreu um pouquinho ali, uma pressão que era minutos, natural, mas natural, assim. Sofreu Também. 15 minutos. Não dá para achar que também, nem acho que a Inter é a primeira prateleira. Tinha até falado quando a gente fez aquela nossa tier list aqui, para mim a Inter de Milão, apesar de finalista da Euro, é um time abaixo, tanto que nem foi campeão italiano. Mas entra muito do que a gente falava, né, Ilan, de você tirando, pra mim, os superclubes que eu considero... Lembrando que essa Inter ganhou do Bayern na Champions League outro dia, tá? Sim, É sim. só pra ninguém Mudou de esquecer, né? treinador, Ganhou não é na primeira, mas ganhou do time da primeira. Sim. É 3 vezes campeão da Champions, é 3 vezes campeão do mundo. Sim. E ganhou do Bayern, ganhou do Barcelona outro dia. Como história, Outro dia. não é Finalista. isso. Sim. Mas, amigo, esquece. Eu respeito a tua opinião, mas vi muita gente também no início da competição dizendo que tinha 5 times de primeira prateleira, né? City, Real, PSG, pra mim eram 4. Bayern e nossa... Inter. Inter, Agora porque tinha mudou, sido agora finalista. começou. Não, mas a Inter é ruim. Bom. Não, mas ruim também não é. A Acho que Inter é assim, fraca, só não a Inter não. é fraca, Fraca não é. pelo amor de Deus. É Bom, vice-campeão sabe quem é? O italiano, é Flamengo. vice-campeão É da bom o Euro. Flamengo, rapaz, que tomou um Não passeio é essa longe de ser uma Flamengo baba. 4 treinando. nessa Inter aí. O Bayern treinou Flamengo tava ontem. de Treinou. na Inter aí. Ganhou de 4, cara. Bayern treinando. Bayern nem jogou ontem, cara. Fez 2 gols e parou de jogar. O Neuer foi pra entrevista depois dizer que foi fácil. Foi sacanear o Flamengo. Foi debochar do Flamengo na coletiva. Depois lá do Ele jogo. foi xingado pela torcida, ele tem que ser mesmo. Vai fazer o quê? Tá bom, foi isso. Deve ter sido isso mesmo. Agora, Achou a escalação, Ilan? A minha Você acha pergunta que é a seguinte: repete se agora? for Mundial, se for campeão, apaga os 3 rebaixamentos? ih, Como é que ele aí. tá apavorado, rapaz? Ele tá com medo já. sabia, Ele tá apaga. real, rapaz. Apaga, Ele tá né? em desespero. Ô, Joãozinho, bota na tela aí pra gente ver o que o Fluminense tá dizendo nas redes sociais aí, cara. O que tá postando Tem lá, o Superchat me sacaneando aí, você não vai ler, não? O tem, Superchat deixa eu me ver, sacaneando? vou ler, mas deixa eu ver o que o pessoal tá dizendo. As redes sociais aí do Fluminense, tem umas respostas do Papa aí. Eu quero ouvir a Raíza também. A Raíza tá com aquela carinha ali, sem saber o que dizer. Aí você tá feliz. Raíza. Eu Raíza tô, gosta. tô tranquilona A aqui. Raíza respeita muito. Jogamos de igual para igual e vencemos. Olha só. Essa aí o Papa sentiu muito lá na cara dele. O Flamengo não jogou de igual para igual.
prestou atenção nem no programa que tu trabalha, porra. Aqui, ó. Oi, Eu falei que Botafogo. o Flamengo Oi, de igual pra igual. Botafogo. Crise Não, da placar. Flamengo, como está o clima no Rio? Vocês vão Aquela saber galera- semana que vem. É aquela Eu não galera. lá sei, que eu vou tava assim, ó, continuar aqui, eu tô Final de férias semana, agora, só final tem de a semana, vocês placar. vão saber. Pô, Aquela tem galera- que mudar Final de agora semana, o vocês enquadramento, porque não tá pegando. A Raíza tá em cima O do... futebol italiano o que tem ali? Muda ali pra gente. É ridículo, o Renato Gaúcho. O Renato disse na Quem época achou quando ele isso? deixou a Roma, né? Quando ele voltou do futebol italiano. Enfim, estão Mas quem mostrando achou isso. essa declaração aí? É uma Tu figurinha achou? antiga, né? É uma figurinha antiga. Bom demais. Enfim, a zoeira tá solta por aí. Tem superchat? Cadê? Deixa eu ver o superchat que o Papa tá dizendo aí. O Papa já tá com medo de ler superchat. O Marcelo tá dizendo, Ilan, pode mandar o Papa pro aeroporto. Uber tá pago, morde as costas. Flu pode sair, Manda mas aqui, tem mais longe. manda aqui. Ele não tá aguentando, O Pix rapaz. aí, Ele não tá conseguindo manda, conviver com isso. Porque é caro o Uber aqui, hein? É, Uber para $80. Então, meu amigo. manda, faz super, pô. Tá valendo. A minha preocupação era o Vasco ter que resgatar a honra do futebol carioca goleando o Montevideo Wanderers. Então, por enquanto, a gente ainda tá na mão do Fluminense um pouquinho, mas talvez fim de semana que vem o Vasco vai ter que fazer essa boa, né? Vai ter jeito. Que é isso, meu filho? No final Calma. a gente tem que resolver, sempre. Ontem tava rolando aquele meme lá, ó. Se combinar direitinho, dá tempo de voltar todo mundo junto. Botafogo, Flamengo e Fluminense no mesmo Freta o avião. Não aviãozinho rolou. aí, ó. Freta Não o rolou. avião, volta O no Papa tava Gonçalo. doido pra chegar hoje e falar, eu vou no mesmo avião dos caras. Papa e nem tal, pisca, deu pô. tudo certo. É. E o Papa vai pra Orlando, Eu você tô sabe que o preparando Papa vive aqui, em Orlando, eu tô né? no feriado de julho. Feriado de julho eu vou comer muito aqui. Meu Tá bom. amigo, quando Papa o vai lá City pra golear... ferrou. Raíza, me ajuda, Raíza. Quero ouvir, falando sério agora, quero ouvir tua opinião sobre a classificação do Fluminense. Raíza. Cara, eu acho que o Fluminense teve a estratégia correta, né? Eu acho que esse é o resumo, assim. O Fluminense entrou 100% ligado, e eu tava falando a respeito da atuação do Flamengo e sobre a questão de ideias, etc. Eu falei aqui pra galera que o Flamengo, na minha opinião, nos primeiros 10, 15 minutos, 20 ali, tinha que esfriar o jogo do Bayern, tinha que se acalmar, porque estava muito nervoso, etc. E eu acho que o Fluminense fez justamente isso. O Fluminense se impôs, não demonstrou nervosismo, pelo contrário, né? O Fluminense conseguiu controlar bem essa questão do início do jogo. Fez um gol que ajuda, condiciona, como condicionou para o Bayern ontem, abrir o placar logo, fazer os 2-0, condicionou para o Fluminense também fazer o 1-0, mas o Fluminense com muita disciplina, Elan, muita disciplina e muita concentração, né? Eu acho que foi um ponto fundamental para essa vitória do Fluminense, foi a disciplina e a concentração. É interessante ver essa postura do Fluminense diante de um rival que é um rival forte, na minha opinião, longe da Inter, que chegou na final da Champions. O treinador saiu, algumas coisas parece que estão acontecendo lá no vestiário da Inter. Teve um desabafo do Lautaro depois desse jogo, né? Mas eu vi uma Inter que estava evoluindo na competição. Gostei muito do segundo tempo contra o River Plate, né? Foram para cima, criaram várias oportunidades, especialmente naquele segundo tempo. Então, assim, eu entendo que, na minha visão, eu acho que o Fluminense conseguiu colocar ali em campo jogadores que estavam realmente 100% focados, concentrados na partida e muito fechados com a estratégia do Renato, né? Acho que ele conseguiu encontrar uma boa estratégia que permitiu o Fluminense jogar, fazer o gol do início de novo. Ajuda, condiciona, mas o Fluminense entregou mais do que isso. O Fluminense jogou, tentou agredir a Inter, né? Foi um jogo em que o Fluminense realmente mereceu sair com a vitória. Eu achei que o Fluminense ele soube reconhecer a sua limitação, ele entrou entendendo que tinha um time inferior ao adversário, e assim como fez, por exemplo, o Botafogo contra o PSG. E não há nada de errado nisso, absolutamente nada de errado, desde que você não fique 100% lá atrás, que você tenha algum escape, senão você vai empatar de 0-0 até amanhã de manhã, se você ficar só lá atrás e conseguir não levar gol nenhum. Então o Fluminense com 3 minutos estava ganhando o jogo. Não foi por acaso, não foi uma bola espírita que
que caiu do céu e entrou no gol. Não, foi uma jogada construída rapidamente, né, com disputa de bola, o Martinelli ganhou uma dividida e o Fluminense conseguiu construir a sua primeira jogada. Mesmo ficando à frente do placar o jogo inteiro, o time finalizou 11 vezes. Não é pouca finalização, isso não é de um time que jogou por uma bola, né, como se diz no popular. O Fluminense jogou por uma bola e ganhou. Não, o Fluminense jogou por 11 bolas. E dessas 11 finalizações, olha, no mínimo metade foram de grande perigo pro goleiro. 4 bolas foram no gol, na direção. A Inter de Milão também finalizou 4 na direção certa e finalizou no total 16 vezes. Mesmo ficando atrás no marcador o jogo inteiro, eles só finalizaram 5 vezes a mais que o Fluminense. É bem equilibrado o número, 16 contra 11, e os dois times finalizaram 4 vezes no gol. Achei que o Fluminense sofreu pouco, na verdade. Foi um time que teve um certo controle do jogo em 70%, 80% da partida, e ali entre os 25 a 30 até os 45 do segundo tempo, durante uns 15 ou 20 minutos, aí sim, ele entregou a bola para o adversário, o Fluminense cansou, a Inter teve algumas oportunidades, o Fábio fez intervenções muito importantes, uma bola o Fluminense teve sorte, que a bola bateu na trave, e poderia ter batido no Fábio e entrado, inclusive, né? Mas o Fábio foi mais uma vez muito bem, mas foi um sofrimento durante esses minutos. No restante do tempo, o Fluminense, em boa parte do jogo, teve uma ligeira superioridade e quase o tempo inteiro teve controle da partida. E, amigo, nas oportunidades que teve, que criou, levou muito perigo. Mas por muito pouco, o Samuel Xavier não tinha feito gol no primeiro tempo, o Arias no segundo, numa defesa espetacular do goleiro adversário. Então, assim, é um placar absolutamente ok em relação ao que foi o jogo. Se tivesse sido 3-1 para o Fluminense, seria um placar correto também. Se tivesse sido 2-1, seria um placar correto. 3-2. Não vejo nada de nenhum favor no Fluminense ter vencido o jogo. Venceu porque mereceu. É uma vitória gigantesca sobre um clube gigantesco que acaba de ser vice-campeão da Europa. Perdeu feio a final, mas tinha passado pelo Bayern, tinha vencido o Barcelona. Enfim, um time muito bom, muito grande. Querer diminuir isso agora me parece algo um pouco fora do tom, né? Não tô nem falando que é o caso de ninguém aqui. Papa tá brincando aí, tá normal. Não, imagina. Imagina. Mas tô falando o seguinte, claro que agora... Os caras não estão num bom momento. Tudo bem. E tá tudo bem. O Fluminense também não tava, né? A verdade é essa, Paulo. O Fluminense chegou para esse jogo absolutamente massacrado por uma atuação horrorosa contra o Mamelodi, outra ruim contra o Sam. Então são dois times que não estavam num bom momento. Não, e você competiram vinha e o Fluminense criticando foi o melhor Renato. hoje. A crítica ao Renato? Exatamente. Acabou. Vinha mal no brasileiro, né? Mas Em chegou muitos mal. momentos, Não, e tirando os chegou últimos mal. 3, 4 Renato, jogos. eu defendi o Renato pra você. Você tava pé O da Renato foi vida. muito bem hoje, eu já falei. Mas o Fluminense, assim como a Inter, chegou mal pro confronto. Essa é a verdade. Ninguém apostava no Fluminense.